Em um dos filmes de Star Wars, o que é a força? É a força e poderosa aliada, ela é. A vida a cria, crescer ela faz. É a energia que cerca nós e liga nós. E pensei, eu já vi isso antes. Qualquer fã de Star Wars sabe que George Lucas, ele procurou muitas religiões, ele procurou muitas culturas para poder criar o seu mundo, o mundo de Star Wars. Então ele fala sobre essa força, eu me lembrei um pouco sobre o panteísmo e sobre o pensamento grego do que era o Logos. O Logos é a força motriz, é aquilo que rege e controla todo o universo. Logos, também traduzido como a palavra ou verbo. No Evangelho de João, ele fala que esse verbo, ele chama de o verbo, ele fez o universo, ele fez o mundo. E nada do que foi feito teria sido feito se não fosse por intermédio dele. E ele começa a descrever a beleza, diz que esse verbo é a luz do mundo. Mas nessa descrição do verbo, ele faz uma quebra, onde ele diferencia um pouco desse pensamento grego do que é o verbo, e diz, mas vocês estão enganados, o verbo não é simplesmente uma força. Ele é uma pessoa. Ele é Jesus Cristo, nascido lá em Belém. E ele descreve que o verbo, ou como o fã de Star Wars gosta de chamar, a força, era uma pessoa, e mesmo controlando todo o universo. Colossenses chama Jesus de a imagem do Deus invisível. Ele vem à Terra. Ele não se assenta num trono de rei aqui na Terra, pelo contrário, nasce numa manjedoura. Teve fome, sede. A Bíblia fala que ele era homem de dores, sabia o que era padecer. Viveu aqui na terra como um de nós, chorou quando um dos seus amigos morreu. E João descreve que essa força que rege o universo, na verdade, é uma pessoa. E habitou no meio de nós. Esse mesmo Logos, verbo, essa força. No capítulo 3, verso 16 de João, diz que amou de tal maneira a mim e a você, que entregou o seu único filho, que se entregou na cruz do Calvário, para que nós conhecêssemos a luz. A luz não está nos Jedis, muito menos nos Siths. Ela está em Cristo. Cristo, sim, é a luz que liberta o homem. Cristo, sim, a palavra encarnada, o verbo encarnado, a força. É o que finalmente nos apresenta e nos mostra o que é a luz. João descreve Cristo como a luz que nos faz enxergar tudo ao nosso redor. Ele sim é a esperança. Ele sim é a esperança que temos de salvação. Ele é a salvação, é a única esperança contra o império das trevas. Ele que retornou ao terceiro dia dos mortos. E é nele que encontramos a imagem do Deus invisível. É nele que encontramos o verdadeiro significado do que é a força. É em Cristo, a nossa única salvação. Deus abençoe. E que Jesus Cristo esteja com você.